Daremos início agora à palestra magna, 15 anos da Lei de Estágio. O papel do MPT na garantia dos direitos dos estagiários, que será proferida pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel. Maria Aparecida Gugel é Subprocuradora-Geral do Trabalho, tendo ingressado na carreira do Ministério Público do Trabalho em 1988. Vice-Procuradora-Geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, biênios 2019-2021 e 2021-2023. Doutora em Direito Coletivo do Trabalho pela Universidade de Estudos de Roma Tor Vergata, Faculdade de Jurisprudência, Autonomia Individual e Coletiva de Roma, Itália. É presidenta da Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, ANPID, 2019-2021. Membra do Conselho Científico da ANPID, 2021-2023. Diretora de Relacionamento Interinstitucional do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e Ministério Público do Trabalho, 2019-2021. É autora e autora organizadora de diversos livros jurídicos. Com a palavra, a Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Sou Maria Aparecida Gugel, sou mais conhecida como Cida Gugel, tanto que quando o Dr. Gerson disse a Maria Aparecida vai fazer a palestra, eu disse, opa, quem é esta? Não era eu? Só uma brincadeira, porque quando eu estou do lado do Gerson, a gente faz brincadeiras. Bem, vou fazer então minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos, muito brancos e também muito curtos, uso óculos de grau. Estou sentada aparecendo aqui no vídeo e para vocês, um lenço no pescoço, brinco, um colar. E gostaria de, inicialmente, fiquei muito lisonjeada com o convite do colega e amigo Gerson, e como sempre, ele sempre me coloca alguns desafios, transporta-me às vezes para ambientes que eu digo assim, será que eu tenho alguma coisa mesmo a dizer? E aí ele sempre diz, eu sei que você vai trazer alguma coisa que a gente não ouviu ainda. E isso gera um pouquinho de ansiedade, obviamente, porque a gente nunca sabe o que a pessoa, no caso o Dr. Gerson, pensou que eu poderia trazer aqui como inovação para um tema já tão debatido, o tempo todo nós falamos sobre ele. Vi agora a preocupação da Ana Lúcia em relação a este tópico aqui, colocando o estágio para o ensino fundamental e também tenho essa apreensão, Ana Lúcia. Mas eu disse, vou fazer algumas reflexões, esse é o meu objetivo aqui. E por que eu preciso trazer essas motivações para refletirmos? Porque depois de um certo tempo, o que está escrito numa lei, com a prática, às vezes, a boca fica torta por conta do uso desse cachimbo, E eu disse, bom, então eu vou me propor a ler a lei novamente e tentar encontrar elementos que reflitam a pessoa do estagiário, da estagiária. Porque nós falamos de termos de compromisso, nós falamos da lei, forma e conteúdo, mas eu gostaria de trazer o foco para esse personagem central
não é? Porque o personagem central não é a escola, na minha percepção agora, não é a escola, não é o orientador na escola, não é o supervisor na administração pública ou lá na empresa na empresa privada ou nas empresas públicas, mas sim a pessoa estagiária, a pessoa estagiário. E por que eu preciso fazer essas reflexões? Justamente tendo lido a Lei 11.788 depois de muito tempo, né? E ela diz assim, e foi aqui que eu me propus a pensar na pessoa, no estagiário e na estagiária. Ela diz assim, lá no parágrafo 2º do artigo 1º, ela diz, o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, vírgula. E aqui está o ponto principal ao que eu quero referir. Objetivando o desenvolvimento do educando, da educanda, para a vida cidadã e para o trabalho. Então, nós temos que desenvolver o estágio para que esta pessoa, estagiário ou estagiária, faça aquilo que a Unesco diz que nós temos que fazer com todos, todas e todas, independentemente da idade, a educação ao longo da vida. Então, o estágio nada mais é de que um recorte desse momento de aprendizado ao longo da vida. Essa foi uma das percepções que eu tive. A segunda percepção, que me pareceu bastante importante enfocar, diz respeito ao que está escrito lá no parágrafo único do artigo 7º, diz assim, o plano de atividades do estagiário, da estagiária, elaborado de acordo das 3 partes a que se refere o inciso tal do artigo tal, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for sendo avaliado. E o meu recorte é também o plano de atividades do estagiário e da estagiária, porque eu tenho que pensar nesta pessoa, independentemente da idade que tenha. Mais à frente, quando fala das partes concedentes, né, que podem ser empresas públicas, privadas, órgãos da administração pública direta, indireta, autarquias, etc., diz assim, como obrigação dessa parte concedente, né, no inciso 2, ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando, à educanda, atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. Então, não se restringe somente à atividade curricular e à atividade na parte concedente. Também aqui está voltado para esse início, aqui no parágrafo 2º, que é o desenvolvimento com educação ao longo da vida. Porque se nós não nos referimos só às concepções profissionais, obviamente que tem mais alguma coisa a ser ofertada para essa pessoa estagiária, estagiário. Então, me parece, num primeiro momento, que será difícil encontrar um órgão concedente que esteja fazendo todas as suas obrigações. Porque nesse contexto de aprendizagem ao longo da vida ou
desenvolvimento, observadas as questões sociais, culturais e profissionais de trabalho, boa parte não está sendo encarada por todos nós, inclusive nós, intérpretes da lei, nós, aplicadores e aplicadoras da lei. Algo está sumido ou invisível nessa proposta que deveria ser completa para a vida desses estagiários e dessas estagiárias. E mais à frente, trata especificamente do estagiário e da estagiária. Então, vem questões voltadas à jornada, quando se tratar de estudantes de educação especial, e aí concordo com você, Ana, por que ele está aqui, não é? Dizendo que são 4 horas, 20 horas semanais, 4 horas diárias, enfim. E vem também com o conteúdo do que se espera seja observado em relação a esta pessoa, estagiário ou estagiária. Pois muito bem. E mais à frente ainda fala, né, especificamente, em relação ao estagiário, à estagiária portador, aqui está escrito portador de deficiência, ó, ao estagiário, à estagiária com deficiência, não é? Poderá não ser limitado aos 2 anos, como é para todos os demais, né? Por conta dessa condição de deficiência, juntando aquela concepção da aprendizagem para a qual a pessoa com deficiência, não precisará ter ou estar naquela idade ou naquele nível de ensino, podendo ser pessoas para além de 24 anos, quando você fala, né, do jovem aprendiz até 24 anos de idade. Esse interregno de tempo. Então, o estagiário e a estagiária ultrapassam este tempo de idade justamente por conta de uma sociedade excludente, né? Em que a pessoa com deficiência, quando vai para a escola, vai com uma idade mais avançada, ou determinadas naturezas de deficiência puxam esta pessoa para os mesmos níveis de ensino ali, no ensino fundamental, e repetência e tantas outras coisas que acontecem aí nesse mundo da educação excludente da pessoa com deficiência, e daí porque nós nos filiamos aqui ao grupo que diz que a educação deve ser inclusiva para essas pessoas com deficiência. Mas então, voltando, esse contexto de forma e conteúdo da lei do estágio, ela é interessante porque ela nos limita e diz como deve ser feito. Mas, como eu disse, eu quero falar da pessoa, do estagiário, da estagiária, né? Então, com estes elementos que estão aqui, e que eu já assumi como não sendo cumpridos por nada e nem ninguém, né? Muito menos por nós, que estamos aqui preocupados e preocupadas com a lei do estágio, né? Eu quero entender quem é esta pessoa, de quem nós estamos falando, quem são os estagiários e as estagiárias. Que grupo de pessoas são essas que merecem a nossa atenção? E porque merecem a nossa atenção, nós temos que ter à nossa mão mecanismos para fazer com que estas pessoas, estes diferentes grupos de pessoas, estejam no mundo do estágio. Possam aceder, chegar
nos seus estágios, possam interagir entre si e com esse conteúdo esperado para o estágio. Então, de quem eu estou falando? Obviamente, de jovens e mulheres e homens. Eu estou falando porque estágio já me remete a um patamar etário que me permite dizer que poderemos ter jovens estagiários e estagiárias buscando a sua identidade de gênero. Portanto, eu estou, sim, falando de estagiários e estagiárias, pessoas transgêneros. Esse tempo etário também já permitiu a compreensão deste jovem, desta jovem, em relação à sua orientação sexual. Então, eu estou falando de um grupo LGBTQIA+, importante. Não posso não falar disso. Estou falando também de jovens mulheres negras. Estou falando de jovens homens negros. Tenho que falar de jovens estagiários e estagiárias indígenas, quilombolas, imigrantes. Posso estar falando também de estagiários mais velhos, portanto, não só na faixa etária correspondente ao que se espera, né, de um estagiário ou de uma estagiária. Eu posso estar falando, sim, de estagiários e estagiárias mais velhos, mais velhas. E estou falando de estagiários e estagiárias com deficiência. Será que nós estamos enxergando todos esses grupos no momento de pensar o estágio? Para que possamos fornecer elementos para esse crescimento cidadão, de desenvolvimento social, cultural e de trabalho? Será que nós estamos percebendo que nós precisamos também nos envolvermos com a cota no estágio para todos esses grupos? Prever a cota, a reserva para todos esses grupos, de maneira a que essas pessoas vindas da universidade, ou vindas, ainda aqui nosso ponto de interrogação, volto olhando aqui para a Ana, do estágio em ensino fundamental, algo a se discutir, mas se não tivermos a ação afirmativa por meio da reserva de lugares, quando preparamos um edital para todos esses grupos, estaremos prezando o princípio da equidade para todos e para todas e para todos? O que nos leva, por exemplo, no MPT, né, nós temos uma portaria comum para o Ministério Público da União. Né? Hoje mesmo discutia com a doutora Lude, que é minha colega, minha amiga e chefa de gabinete lá da vice. O que nós fazemos para colocar na cabeça do administrador que as reservas, que as cotas neste país precisam existir e sempre em percentual elevado? Porque a disparidade é muito grande. Porque a falta de equidade é real, é visível, a gente enxerga. A gente enxerga dentro de uma sala de aula,
a gente enxerga dentro do serviço público, nas empresas, sobretudo quando falamos de cargos de maior complexidade. Então, nós aqui no estágio, quando estivermos discutindo, estamos pensando nesses grupos, nesses jovens, que se não acessarem, muitos deles, a universidade, por meio da reserva de vagas na universidade, para a escola pública, para pessoas negras, pessoas com deficiência e tantas outras que eu já referi, como é que nós não pensamos na reserva, em grau máximo, também nos estágios? E aí vinha a nossa conversa. Por que o administrador público não pensa isso? Porque nós somos um reflexo dessa sociedade excludente, desta sociedade que até bem pouco tempo era meritocrata. Tudo era pelo mérito. Mas o mérito de quem? De quem já tinha excelentes oportunidades. De quem já nasceu ganhando na vida. De quem já frequentou as melhores escolas. De quem não precisou trabalhar a vida inteira, a não ser no momento do estágio. Então, é esse pensar, é esse refletir que precisamos trazer aqui para dentro do estágio, pensando em quem são, onde estão estes jovens estagiários e estagiárias e o que podemos fazer para melhorar o seu acesso ao estágio. É um outro nível, é um outro passo que queremos dar. E aí, tendo pensado quem são estas pessoas, nós temos que refletir também o que são estes ambientes. O que temos nesses ambientes de trabalho que recebem estagiários e estagiárias? Que ambientes são esses? São ambientes competidores? São. São ambientes humanizados? Não são. São ambientes inclusivos? Recebem a todos? Em igualdade de condições? Também não são. São ambientes tóxicos, competitivos e, via de regra, assediadores. Exigência de metas, exigência de prazos, falta de respeito a jornadas, cumprimentos de horários, desconexão em finais de semana e feriados. Vocês já ouviram falar sobre isso? É praticamente o dia a dia de todas as pessoas que trabalham nesse país. Então, estamos pensando nesse ambiente melhor, mais acessível, mais inclusivo, para receber os nossos jovens estagiários e estagiárias? Por exemplo, digamos que tenhamos adotado a reserva de vagas para estagiário e estagiária com deficiência. Aí, digamos que tenham sido selecionados um estagiário cego, uma estagiária que usa cadeira de rodas e uma outra estagiária surda. E daí? Como é esse ambiente em relação à comunicação? Para justamente poder proporcionar à estagiária surda, porque é um caso, a compreensão do que é que está fazendo ali, naquele lugar, estagiando. Quais são as suas rotinas? Quais são os acordos, atividades, acordos de trabalho ou planos de trabalho aqui para nós, trabalhadores e trabalhadoras?
Mas a lei do estágio fala em atividades do estágio. Essa informação está chegando adequadamente para ela? Você, por acaso, este supervisor do estágio dela, fala Libras? Se comunica em Libras, língua brasileira de sinais? Eu já vou lhes responder que não. E para o cadeirante, a cadeirante que usa cadeira de rodas, o ambiente é acessível? E para o estagiário cego, tem obstáculos no lugar? Como é que ele chega até a empresa ou o órgão da administração pública? Tem transporte coletivo para chegar ali? É acessível? Como é o entorno desse lugar? É acessível? Como são as ruas? Como são as calçadas? Tem obstáculo? Tem lixeira? Tem árvore? Tem poste? É disso que também temos que falar aqui nesse mundo do estágio. Porque ele é complexo, porque as pessoas trazem as suas complexidades e suas peculiaridades. E esse ambiente, para preencher todas as necessidades de cada um ou de cada uma, precisa ser inclusivo. O supervisor tem que entender sobre, por exemplo, uma estagiária ou um estagiário transgênero. E aí? E o banheiro? Ele pode ser utilizado por essas duas pessoas? Aquilo que ela escolher? Ou vai ser um pandemônio quando um homem trans entrar no banheiro errado, entre aspas? É disso que nós temos que falar no estágio também. Porque nós estamos aqui colaborando para essa evolução social e cultural. Tudo isso faz parte da nossa cultura. E quando eu recebo uma estagiária negra, a única no ambiente, quase sempre, como vai ser a interação entre todos os demais estagiários e o seu orientador ou a sua orientadora? Caso, por exemplo, e a gente está acostumado a ouvir, seja uma mulher linda, cabelos longos, e de repente chega com um vestido justo, decotado, e aí o supervisor enlouquece e a assedia sexualmente. Isso é crime. Estamos preparados para isso? Ou vamos afagar a conduta do macho? Desculpem a palavra, mas só pode ser taxado de macho, porque homem não faz isso. Não é? Então, é esta a discussão que precisamos envolver no nosso pensar o estágio. E vejam, o estagiário ou a estagiária, ao estar num ambiente onde haja assédio moral ou assédio organizacional ou assédio institucional, tudo nos garante que ele vá ou que ela vá aprender a prática de como melhor assediar. E lembrem, esta pessoa será um futuro profissional. Será que a prática aprendida aqui e ali não irá interferir na sua vida profissional? É disso que nós estamos falando. E é isso que precisamos pensar quando
sentamos com o novo estagiário, com a nova estagiária, né? Você, eu, você, supervisor do estágio, recebemos. Como vamos conduzir? Primeiro, a gente precisa acolher, já que um ambiente inclusivo, se nós dizemos que esses ambientes precisam ser inclusivos, começa pelo acolhimento. Será que nós, supervisores e supervisoras de estágio, estamos preparadas e preparados para isso? Alguém nos capacitou para isso? Alguém nos capacitou para compreender todas as singularidades, por exemplo, de um estagiário, uma estagiária indígena, que mora lá na sua aldeia e que vem para o estágio? E que aqui precisa se portar de uma maneira diferente? Descaracterizando-se quase sempre? Porque são poucas as pessoas, né, indígenas que hoje empoderam-se, estão empoderadas e guardam as suas características e trazem consigo as características, exigem que as suas particularidades, as suas singularidades sejam respeitadas. Lembrem, nós estamos lidando com jovens. E são estes jovens que podem, na medida do nosso acolhimento, da nossa compreensão como supervisores, a melhor maneira de receber, a melhor maneira de traçar as atividades do estágio, de traçar as responsabilidades desse estagiário e dessa estagiária em relação à atividade ou à profissão, é que vai começar a dar o tom deste futuro, desta futura profissional. Não há como ser diferente. Quando o professor Rogério perguntou: quem foi estagiário, levanta a mão? Levantei minha mão também. E já recebi assim um boom aqui na cabeça de quem foi o meu primeiro orientador de estágio. Um advogado bruto, assediador, que me chamou um dia para fazer limpeza em sua biblioteca no sábado. E eu fui. Só que eu fui com uma amiga. Por quê? Por acaso, eu já tinha ouvido falar que isto era comum entre advogados, blá, blá, blá. E disse: fulana, você vai comigo? E ela foi comigo. E o sujeito assediou as duas. Então, até testemunha eu tive. O segundo estágio, ao contrário, eu tive uma excelente orientadora que me deu gosto pelo direito do trabalho. E eu disse: é aqui que eu vou ficar, é nessa área que eu vou ficar. Então, além de tudo, o supervisor, além do ambiente, né, que precisa estar pensado para receber esses variados grupos de diferentes pessoas e respeitar essas diferenças, você precisa pensar em como o papel desse supervisor, dessa orientadora de estágio, tem influência direta, porque nós estamos falando de jovens, na percepção da sua vida profissional. Então, nós estamos falando
de muita responsabilidade. E certamente, estagiário não é para servir cafezinho. E certamente, estagiária não é para tirar fotocópia. E certamente, estagiário e estagiária não é para ir pagar a conta do supervisor ou do orientador de estágio. E aí? Nós estamos preparados e queremos dizer o que elaboramos para aquele estágio? Ele condiz com aquela atividade? Me parece que tem que ter mais pessoas responsáveis para que possamos dizer que sim, estamos cumprindo todo o regramento que está na lei, mas também aquilo que está intrínseco nas palavras da lei do estágio. E que se você não for ler adequadamente e argumentar adequadamente, parecem ser palavras vazias. Desenvolvimento cidadão para... que é isso? Social, cultural e do trabalho. O que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. Tudo, porque nós somos a extensão da formação destes jovens e destas jovens. Estágio não é brincadeira, não é para servir cafezinho, mas também não é emprego. Você não pode exigir atividades, exigir produtividades, porque estão fora do alcance da lei. Então, medir este plano de atividades é essencial para que, junto com todo esse arsenal social, cultural, de desenvolvimento, de educação ao longo da vida, pensando que o estágio é mais uma etapa, é que nós temos que pensar o estagiário, a estagiária, dentro das nossas instituições e nas instituições alheias, parceiras, empresas e por aí vai. E daí, temos pernas? Nós, vou falar de nós aqui, né? Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, temos pernas para isso? Teremos se formos inteligentes. Se trabalharmos efetivamente na educação, na informação do que é possível acontecer se as regras não forem cumpridas. Né? Os parceiros, as universidades, o CIEE, né, os institutos, também têm sua responsabilidade, que começa lá, porque começa lá na universidade. Então, nós também temos que preparar o professor, a professora, o organizador, aquela pessoa que assina os seus convênios com os órgãos e com as instituições, e dizer-lhes, olha, você também tem responsabilidade para que possamos efetivamente cumprir os desígnios ali da lei de estágio. Com esta percepção, para além das palavras circunscritas na lei, dando-lhes conteúdo, eficácia. Caso contrário, não chegaremos a lugar nenhum. E poderá ser só mais uma etapa, quase sempre desprazerosa, porque vai depender de quem está do outro lado do estágio, né?
Então, para evitarmos esse desprazer, esse desconforto, esse desfazer o objetivo da lei do estágio, é que eu proponho que pensemos esse lado humano da pessoa estagiária. Tenho certeza que se nós nos debruçarmos nessa qualidade de argumento, nós vamos melhorar muito o estágio em si, mas principalmente os seus interlocutores, né? Quem recebe, quem vem, quem concede. É disso que eu queria falar. Não sei se meu tempo como está, posso passar um pouquinho mais para frente. Gerson já me olhou de vesguelho aqui. Tem um tempinho? Então, eu queria falar muito especificamente agora, porque é uma questão pouco discutida e bastante marginalizada em todos esses processos. Eu falei no desenrolar, né, aqui do meu pensamento sobre as pessoas com deficiência, mas nós temos alguns nós em relação às pessoas com deficiência que também seria importante trazermos aqui para o mundo do estágio. Né? Além, claro, dessa questão da informação e da comunicação serem fatores preponderantes para determinadas naturezas de deficiência, né? Sobretudo pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas surdo-cegas, né? Que, na maioria das vezes, exige um aprimoramento da empresa concedente, do órgão concedente, em relação ao ambiente onde vão estar essas pessoas com deficiência, porque nós precisamos internamente, e aí eu vou falar no âmbito da administração pública, tá? Nós precisamos definitivamente cumprir as regras que nos são impostas. Então, por exemplo, quando eu falei da pessoa surda que viria a estagiar, não sei se vocês sabem, mas nós temos obrigação de ter pelo menos 5% de servidores, servidoras, empregados públicos e empregadas públicas proficientes em Libras. Sabem o significado da proficiência, né? Proficiência é saber ler, escrever e argumentar. É tal qual exigem num currículo, por exemplo, proficiência em inglês ou proficiência em espanhol. Proficiência é ter o domínio da língua. Então, proficiência em Libras não significam 20 horas, 40 horas. Acho que é mais de 320 horas de conhecimento da língua. E é isso que nós falamos, quase sempre. Vou falar que vai ficar gravado, mas eu tenho que falar. É preferível não conceder o estágio se você não tiver alguém que atenda a esta pessoa, do que conceder mal feito, mal acabado. Porque você não vai cumprir com aquilo que a lei do estágio está aqui a referir. Não é só a atividade. Além de desenvolver as competências próprias da atividade profissional, é
educar para a vida e para o trabalho. Educar para a vida é isso que já falamos. É social, é cultural, é econômico, não é? Então, pensem nisso e em como todos e todas e todes podem nos auxiliar para que o estágio seja efetivamente completo. Porque a comunicação no estágio, não só essa que eu estou me referindo em relação à pessoa com deficiência, mas a todas as pessoas, é essencial. Porque quando você bem comunica, você bem informa. E o que você extrai de um estágio, senão a boa e adequada informação sobre essas competências curriculares, sobre essas competências profissionais. Então, é disso que nós temos que, num determinado momento, nos debruçarmos e talvez dentro de um grande fórum, não sei, né? O Gerson, o professor Rogério falavam de um fórum, quem sabe, um fórum nacional, né? Para pensar, ou então levar estas questões para o Conselho Nacional da Juventude. Estou aqui pensando em órgãos já existentes que poderiam abarcar todas essas preocupações. Porque o que não podemos é a cada momento trazer situações que não refletem o valor da ação afirmativa que precisa existir aqui no estágio. Se nós começamos a dizer, né, que temos que ter todos esses grupos de pessoas exercitando, acedendo ao estágio, nós precisamos pensar em órgãos e instituições que discutam efetivamente esses temas, porque esses temas não são discutidos. A formalidade, sim. O procedimento, sim. Mas esse conteúdo humano que revela as pessoas precisa a cada momento ser trazido, ser colocado o foco, dar luz para que a gente possa bem cumprir e dar eficácia e eficiência para os nossos estágios. Eu finalizo, agradeço a atenção e fico à disposição se houverem questões. Alguma questão? Temos 5 minutinhos, peço por favor que sejam breves na medida do possível, se identifique e pode vir aqui na tribuna, por favor. Boa tarde, sou Gustavo, procurador. Hoje eu estou coordenando o GT Estagiários, vai ter 3 anos, e fiquei pensando sobre seu relato acerca daquele primeiro estágio que você fez e que até você levou a sua amiga e teve aquele incidente. O que você fez? O que você pensou, Cida, a partir daquele momento? Você pensou em desistir? Você pensou em denunciar? Era nesse sentido a minha pergunta, porque amanhã eu vou falar um pouco sobre assédio nas relações de estágio. Obrigado. Então, amigo Gustavo, desculpa, gente, é porque nós somos colegas, né? Naquele momento eu não sabia, imagina, 17 anos, 18 anos no máximo, eu não entendia o que era assédio, mesmo porque àquele tempo não se falava em assédio. Mas se falava em
homem-galinha. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Pelo menos lá no Paraná, homem-galinha era o que existia, né? E a minha primeira reação foi de ficar ali entre eu e a minha colega, porque gerou vergonha, né? A gente se sentiu envergonhada. Não obstante, eu sabendo do que poderia acontecer, eu não sabia a extensão daquela investida, né? Mas eu lembro que depois de muitos anos passados, eu já era formada, eu contei para minha mãe. Foi a única pessoa que eu contei. E agora estou contando aqui. Porque até então só estava entre eu e a minha amiga, que hoje é médica. Então, para você ver como é importante a informação. Se eu tivesse tido àquela época, né, a informação adequada, eu poderia ter denunciado esse advogado na seccional da OAB. Mas eu não detinha a informação, né? Hoje é diferente, porque hoje os nossos jovens e as nossas jovens têm mais informação. Então, o que a gente precisa é aquilatar este grau de informação. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Liciane Mateus, eu venho representando o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, professor Getúlio, e atualmente na coordenação de estágio, egressos e trabalho. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, óculos, estou usando óculos, cabelos castanhos, uma blusa bege e uma calça jeans. Eu tenho um monte de inquietações com relação ao estágio. Eu trabalho no IFTM há 10 anos, e há 10 anos eu trabalho com estágio. E é sempre uma grande dificuldade para a gente, enquanto instituição pública, recebermos estagiários e também levar os nossos estudantes, muitas vezes menores de idade, já que temos cursos técnicos profissionalizantes, aos campos de estágio. Como driblar, não falo, acho que a palavra não é muito adequada, mas como a gente colocar na balança as questões de uma instituição pública que necessita, por exemplo, de contratar com os agentes de integração, que temos que fazer convênios de estágio ou acordos de mútua cooperação com concedentes de estágio, e muitas das vezes o nosso estudante fica esperando esses protocolos administrativos para que ele vá ao campo de estágio. Essa é do grande gargalo nosso, eu acredito que até de outras instituições públicas, e eu acho que para a gente pensar, né, juntos essa questão. Muito obrigada, e é um prazer enorme estar participando de um evento tão bem organizado e tão bem estruturado como esse. Muito obrigada. Bem, não se dribla a lei, né? Se cumpre a lei. Talvez o que a gente precise, sabe, é ter ali um olhar mais técnico, né, e rápido, diminuir os fluxos, talvez, né, por onde passam esses termos, esses convênios, né? Quantas pessoas olham um termo? Precisa, né? Não seria suficiente o proponente, o jurídico e a tomada de decisão? Acabou, né? Mas a gente sabe que passam por diferentes departamentos e, né, escapar das obrigações, né, no âmbito da administração pública, né, porque nós temos órgãos fiscalizadores e tudo mais, é difícil, mas talvez repensar esses fluxos, quantos precisam avaliar, né, o proponente, estou aqui pensando, né, o proponente, o financeiro e o jurídico, não bastaria, né? Mas a gente sabe que não é só assim, né, que passam por várias camadas e, às vezes, só aí você já levou
o semestre todo. Não se preocupe que isso acontece em todos os lugares, né? O que a gente tem que repensar é a forma pública de eficiência, né, na prestação do serviço, me parece. Não tem a ver com a regra, né? A regra está boa, ela é para controle, né? Mas precisamos rever outras coisas, né? Doutora Cida, só mais uma intervenção. Lembramos que amanhã ainda teremos o dia cheio de conteúdo que abarcarão mais dúvidas que porventura os senhores e senhoras tenham. Então, por favor, senhor, para finalizar, peço por gentileza que seja breve. Boa tarde, tentarei ser breve, mas ao mesmo tempo quero deixar um pequeno recado, tá? Meu nome é Getúlio, minha autodescrição, eu sou um homem, me digo negro, de cabelos crespos, estou com óculos escuros, um blazer cinza, e primeiro parabenizar todos vocês que organizaram este evento. Eu hoje estou como secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, vim aqui representando o nosso ministro Camilo, né, e fiquei muito satisfeito com o que eu vi, e a Ana, que já tivemos em outros ares, né, Ana, desde os anos de 2003, que eu também estive 11 anos aqui no Ministério da Educação, estou retornando para cuidar dessa rede federal. E a questão do estágio, inclusive no ensino médio, para nós é muito importante, e na rede também para o ensino superior, porque a rede federal ela ecoa, né, de baixo até em cima, desde o fundamental, das formações, das qualificações, daqueles que fazem os cursos apenas de formação inicial e continuada até a pós-graduação. E a gente tem estágio de toda a monta, né, como vê aqui a nossa querida colega, agora do Triângulo Mineiro, né, que é um dos nossos institutos federais. Então era só primeiro para parabenizar. E segundo, é que nessa minha última passagem agora aqui no MEC, né, que eu cheguei agora em janeiro, eu comecei a ecoar um pouco das palavras também de um poeta potiguar, Crispiniano Neto. Então ele às vezes transforma a minha prosa em poesia. Às vezes quando eu vou para algum lugar, eu digo, Crispiniano, a prosa é essa, faz alguma coisa. E eu estou aprendendo com ele. Hoje não deu para falar, fiquei ouvindo vocês e fiz aqui 4 versinhos que eu queria ler, né? Que é uma marca que eu quero deixar. Eu digo, Crispiniano, você é o poeta, né? Mas eu sou um aprendiz de poeta e queria pedir permissão. E aqui eu digo, no ano de 2008, 25 de setembro, chegou a lei do estágio Boa Nova, que relembro. Diretrizes garantindo o estágio que é bem-vindo para estudante como membro. Hoje fazem 15 anos com um grande seminário, um debate nacional que fortalece o estágio. Com Unifor, UFC, MTE e MPT falam do universitário. Apesar deste recorte, a lei é mais abrangente, pois o ato é educativo e o ensino médio é presente. Como haverá discussão, trazendo a educação, o ato é mais consciente. Esperamos nestes dias, querida professora, que pensemos na pessoa, aprendendo no trabalho, cidadania de boa, sem fraude e sem assédio, no superior médio, o estágio bem feito ecoa. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Foi ótimo, professor Getúlio. Sendo assim, gostaríamos de agradecer à doutora Cida Gugel pela excelente palestra, ao subprocurador-geral do Trabalho, Francisco Gerson Marques de Lima, a cada um de vocês que muito nos honraram com suas presenças neste auditório ou via transmissão pela TV MPT no YouTube. Retornaremos amanhã, às 8h30, com a transmissão ao vivo pelo TV MPT e presencialmente neste auditório com o painel 1, Combate à Fraude e ao Assédio no Ambiente de Estágio. Está encerrado o primeiro dia do nosso seminário. Tenham todas e todos uma boa noite. Obrigada.